Quem viu México e África do Sul pela estreia da Copa do Mundo nem imagina que a principal vantagem tática que as equipes vão explorar foram mostradas exatamente nesse jogo. Olha só, quando a gente bate o olho nessa ideia aqui dessas zonas de pressão, quero voltar aqui porque tem alguns conceitos bem legais. O México ontem na partida contra a África do Sul já começou nos mostrando isso daqui, ó, que a pressão alta ela vai ser fundamental para quem vencer esse duelo entre pressão alta e saída de bola curta. Quem vence esse duelo, velho, vai sair na frente na Copa do Mundo, e isso aqui é um fato, tá? A gente tá vendo aqui a estrutura do México quando iria subir pressão, então era partindo de um 4-1-4-1, e geralmente esse jogador aqui da segunda linha, ele se deslocava para fazer pressão individual no zagueiro também. E aí o que isso fazia acontecer nessa pressão? Olha como que por dentro tá todo mundo encaixado, a gente vê ele pegando o zagueiro, o outro aqui, o Raul Jimenez na imagem, pegando outro zagueiro, e por dentro o meia encaixado no volante. Com isso daí, força-se o time da África do Sul, eles vão tentar sair curto, vão tentar sair jogando, mas vai forçar eles a tentar fazer o chutão, porque não tem mais espaço para criar aqui por dentro. O espaço está todo lá nas costas da última linha. E aí quando a gente bate o olho nesta ideia, vem essa zona de pressão que vai ser fundamental. Quem vence esse duelo dessa zona de pressão, larga na frente na Copa do Mundo. E ao contrário do que muita gente pensava, essa Copa, para mim, taticamente falando, vai ser uma das melhores Copas. Isso porque a maioria das equipes tem muitos conceitos legais no seu jogo, e que quando a gente vai ver o jogo, velho, esses conceitos eles estão nítidos na nossa cara. E aí eu gosto de vir cá para essa prancheta tática, porque aqui a gente começa a entender de uma câmera mais aérea como que funcionavam as movimentações dentro do campo. E aí quando a gente bate o olho nesta ideia, a gente vai ver o que? Basicamente, o que a equipe da África do Sul tentava fazer? Geralmente construir com os alas um pouco mais abertos no campo, e defendia nessa 5-3-2, mas quando atacava deixava os alas um pouco abertos. Os zagueiros aqui geralmente ficavam mais aqui, e por dentro ó, a gente via esse zagueiro aqui também para ser uma opção de circulação curta. Só que o que acontece? Como a equipe do México marcava nessa 4-1-4-1, qual que era a ideia? Colocar 3 jogadores aqui para bater de frente. Então era basicamente esta ideia aqui, ó, esse 3 contra 3, e aí quando a gente bate o olho nessa ideia, a gente vai ver talvez aqui um 5 contra 3 no corredor central, porém não era muito assim que funcionava. Isso porque a equipe do México geralmente fechava bem aqui os corredores mais interiores, digamos assim, que são esses corredores aqui, então impedia que a bola chegasse aqui ou chegasse aqui, e se caso a bola tentasse chegar nesse volante, ou saltava o zagueiro para tentar pegar e abafar esse volante, ou saltava também o lateral e o zagueiro cobria ele. Esse lance aqui ilustra exatamente essa ideia. Olha como que a saída de bola da África do Sul vai começar, e aí quando ela começa, direcionada aqui para o zagueiro, olha como que o atacante do México, ele já está subindo a pressão e já está chamando também os companheiros dele para pressionar nessa 4-1-4-1. Olha só basicamente que a gente está vendo todos os encaixes aqui que eu desenhei para vocês, não tem vantagem aqui, não tem um homem livre nessa construção curta da equipe da África do Sul, e a gente até vê também, ó, o goleiro direcionando, a gente vê o goleiro fazendo um gesto técnico de, ó, direciona lá pra frente a nossa construção, porque aqui não tem vantagem, a nossa vantagem aqui tá todo mundo igual, tá todo mundo bem encaixado. E aí quando a pressão sobe, olha só como que o goleiro novamente vai falar, ó, pra lá, porque aqui não dá, velho, aqui se você tocar aqui é muito perigoso essa bola curta aqui. E aí o zagueiro da África do Sul vai ser obrigado a dar um chutão pra frente, vai ser obrigado a fazer um lançamento mais longo, tentar sair uma bola mais longa. Qual que é o problema disso daí? A gente vê por dentro aqui, ó, olha como que tá todo mundo bem encaixado, e aí o que a seleção do México faz? Aproveita de um problema da equipe da África do Sul, que não consegue construir curto, e aí aqui vai conseguir vencer esse duelo no seu campo de ataque. E com isso a África do Sul, ela tinha muita dificuldade para construir curto, era uma equipe que não conseguia realizar bem suas manobras de construção. Já a equipe do México conseguiu tudo e mais um pouco, velho. A construção do México é uma coisa muito boa, e a gente vai ver aqui, ó, basicamente qual que era a ideia? O Eric Lira, que geralmente era esse primeiro volante, digamos assim, o México variava muito a estrutura nesse 4-3-3, digamos assim, no 4-1-4-1, como vocês podem chamar também, ou então no 4-2-3-1, geralmente com esse 8 aqui, o Fidalgo, ele baixava na linha dos volantes, e aí na construção se transformava num 4-2-3-1. O México, em determinados momentos do jogo, utilizou desse sistema de jogo aqui também para atacar a equipe da África do Sul. E aí qual que era a principal dinâmica que o México tentava gerar? O volante, o camisa 6, o primeiro volante mesmo, ele baixava na linha dos zagueiros para fazer essa saída de 3 aqui. E naturalmente, como a equipe da África do Sul pressionava só com 2 atacantes, partia de um 5-3-2 basicamente, esses 2 atacantes aqui, eles ficavam em inferioridade numérica. Então basicamente, quando o volante baixava, era justamente para gerar um 3 contra 2 aqui na primeira fase de construção. E aí quando o time começava a ganhar campos, o que acontecia? Os laterais, eles tinham basicamente a função de abrir o campo,
vamos dizer assim, ocupar mais essa região lateral do campo, que a gente chama de amplitude, e aí os pontas, ó, o Quinhões e do outro lado o Alvarado, vinham mais por dentro, e aí a gente tinha esta ideia aqui, e os dois meias, eles ocupavam essa região aqui, ó, entre um volante e outro, e entre um volante e outro. Por que, Arthur? Você deve estar se perguntando. A equipe da África do Sul marcava no que a gente vai chamar de marcação zona, marcação zonal também para alguns. O que é a ideia da marcação zonal? É impedir a entrada da bola nesse determinado espaço aqui, ó, no corredor central. Então a ideia não vai ser o volante encaixar aqui, não vai ser o volante encaixar aqui, nem o volante encaixar aqui. A ideia do volante é proteger a bola de entrar aqui por dentro, esse aqui volante de proteger a bola aqui, e esse aqui também de proteger a bola de entrar aqui. Mas quando a equipe do México tinha posse de bola, a equipe da África do Sul ela era muito atraída pela equipe do México. Então se um jogador baixasse aqui, geralmente esse volante acompanhava, ou então ele delegava a ação pro ala que tá aqui. Porém, quando esse ala abria, olha-se o espaço que abria, e nesse espaço abria para infiltração de outro jogador. Com esse jogador passando aqui, geralmente o bloco da equipe da África do Sul ele balançava. Porém, quando ele fazia esse balanço aqui, geralmente ele deixava um espaço muito grande na entrada da área. Não tinha um volante que protegesse esse espaço. Esse lance aqui ilustra exatamente as organizações da equipe. A gente vê a seleção da África do Sul nessa 5-3-2, como eu relatei para vocês. E aí quando a gente bate o olho aqui na seleção mexicana, olha como que os laterais, como eu relatei para vocês, eles vão abrir, vão espaçar mais o campo, atuando nessa área lateral, digamos assim, ocupando a amplitude. Por dentro a gente vai ver o tripé de meio campo com o volante central, primeiro volante, vamos dizer, ele baixando na linha dos zagueiros para fazer essa construção A3 e aí gerar essa superioridade contra os dois atacantes aqui da equipe da África do Sul. E por dentro os pontas vindo ocupar esta região aqui, ó, essa região entre o volante e o lateral nessa faixa do campo aqui central. E aí com isso, olha o que acontecia quando a equipe conseguia gerar algum tipo de jogo. Esse lance do Raul Jiménez mostra exatamente esse ponto. Olha como que a bola vai começar na lateral aqui para a seleção mexicana, e aí logo no começo a gente já vê aqui os possíveis encaixes que a equipe poderia realizar, a equipe aqui da África do Sul. Só que olha o que a equipe do México vai fazer, uma movimentação muito interessante com a movimentação de troca. Enquanto um vai para frente, o outro vai vir para trás para confundir e trocar a marcação dos dois jogadores aqui da África do Sul que em tese estavam marcando. E aí quando a bola vai para o corredor central para a disputa do atacante, olha como que aqui por dentro a equipe da África do Sul ela já foi facilmente atraída pela equipe do México. Já tem dois jogadores cuidando de um só. E isso daí vai acontecer o que? Vai acontecer esta ideia aí, ó. A bola vai ser direcionada para o corredor lateral novamente, para o ponta da seleção mexicana que ficou livre. E aí quando a gente bate o olho nessa situação aqui, quando a bola é direcionada para o corredor lateral, olha como que o lateral da equipe mexicana que estava abrindo o campo, ele vai fazer essa ultrapassagem nas costas do ponta do jogador mexicano, e com isso daí vai se atrair também a marcação desse outro volante aqui, ó. E aí nessa situação de 2 contra 2, quem ganha melhor geralmente é quem tá ultrapassando, porque ele já tá numa vantagem que a gente chama de vantagem de movimento. Enquanto o lateral ele já tá ultrapassando, o volante ele tem que compensar a corrida, então é muito mais difícil para esse volante, porque até ele acelerar e chegar no ponto exato é mais complicado para ele. O Reis aqui vai conseguir tempo e espaço na bola, e olha aqui para vocês verem por dentro a situação que eu relatei para vocês. Olha a descompactação desses dois jogadores, muito espaçado entre os dois, e aqui por dentro olha o espaço vital que a seleção da África do Sul deixa. Com isso daí o Raul Jiménez teve a primeira finalização. Esse lance aqui da expulsão ele mostra alguns detalhes táticos bem interessantes na origem dessa jogada, e aí com mais espaço naturalmente o México ficou mais confortável no jogo. Quando o lance começa, a gente já vê que a primeira linha de pressão e a segunda linha de pressão da seleção africana, e quando a gente bate o olho nesse jogador aqui, esse jogador aqui ele é o ala da seleção africana, e olha como que ele está sendo facilmente atraído pelo lateral da seleção mexicana. Olha como que ele está sendo atraído pelo lateral da seleção mexicana, e esse salto de pressão dele é um salto muito longo, ele está muito distante do jogador aqui do México, não faz nem sentido ele querer pressionar alto, sendo que ele tem mais um companheiro aqui que poderia fazer essa função. E esse salto de pressão dele, olha o espaço que se abre aqui, ó, nesse corredor atrás dele. Com isso daí, se não tiver nenhuma cobertura ali, esse espaço aqui pode ser vital, e é justamente esse espaço que o lateral da equipe mexicana vai explorar. Observa que saltou, e aí olha como que por dentro tá nessa situação de igualdade numérica.
fica? O zagueiro tá tendo que pegar individualmente aqui o centroavante e o outro zagueiro também tem que acompanhar a descida aqui do outro meia que avançou nas costas. E aí novamente fazendo aquela jogada que a equipe do México fez na lateral. Vocês lembram que enquanto um jogador do México tava saindo e o outro tava entrando? É mais ou menos dessa forma aqui, ó. Enquanto o 9 ele tá baixando para fazer o pivô, o outro meia ele vai infiltrar no espaço. E aí com essa jogada que a gente vai chamar de dinâmica de terceiro homem, que é basicamente o primeiro homem encontrou o segundo homem, que encontrou o terceiro homem de frente, esse terceiro homem aqui, podemos chamar que ele vai encontrar até mesmo um quarto homem. E aí, meu amigo, olha como que o meia da equipe mexicana, ele vai ficar livre para atacar a profundidade. Isso porque todos os jogadores da África do Sul estão com o olhar virado para a bola. E aí, como eu sei que você é uma boa pessoa, eu vou te fazer um lembrete agora. Eu vou te fazer um lembrete de deixar o like nesse conteúdo. Meu caro amigo, minha cara amiga, deixa o like aqui nesse conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho também para não perder as próximas análises. E ó, vai ter muito conteúdo aqui de Copa do Mundo nesse canal. Estamos só começando e vamos continuar com a nossa análise. Esse aqui foi o lance do gol que abriu o placar para a seleção mexicana, mas antes disso tem alguns detalhes bem legais. Olha como novamente a pressão alta da seleção mexicana vai ser fundamental. A gente já vê aqui o primeiro desenho desse 4-1-4-1 que a seleção tentava fazer, a seleção do México tentava fazer, e aí quando o goleiro direciona a bola aqui para o primeiro volante ou para o zagueiro aberto também que está aqui na imagem, olha como que o primeiro jogador dessa linha de pressão, desse 4-1-4-1, ele já se direciona lá, novamente indicando que vai fazer esse salto de pressão, e aí tem até aquela mini estrutura, podemos chamar assim, de um mini tripé também. A gente está vendo aqui o primeiro jogador, o segundo jogador e o terceiro jogador. Esse aqui já estava prontinho para pressionar, caso a bola entrasse nesse jogador aqui, ou até mesmo nesse zagueiro, e aí por dentro, o jogador que está mais próximo do goleiro, que é o Raul Jiménez, ele tá cortando a linha de passe do goleiro para esse outro zagueiro aqui e forçando também o goleiro a jogar por dentro. Olha como que por dentro aqui ele fala, ó, não vai jogar por aqui porque eu tô fechando a linha de passe, e a sua única opção de passe, meu amigo, é aqui por dentro nesse canal. Quando a bola entra nesse canal, olha como que essa pressão aqui é muito intensa, e aí é muito importante também que quando a equipe sobe pressão, ela suba de forma muito intensa para recuperar a bola mesmo, e é isso que vai acontecer. O jogador da África do Sul aqui, eu até acredito que ele orientou bem o domínio, mas ele não esperava que a pressão viria tão forte assim dele. E aí aqui nessa ideia, o Fidalgo vai vir pressionar, e aí tem muito mais vantagem para ele ganhar, porque o domínio ele foi orientado justamente para o corredor que o Fidalgo tava, recuperar a bola, e aí por dentro o ponta vai ter só o trabalho de roubar a bola e finalizar pro gol para abrir o placar para 1-0. E aí com 1 a menos é natural que muitas equipes passam a se defender nessa estrutura aqui de um 4-4-1, que a gente pode chamar assim, olhando para a ótica da equipe da África do Sul. E aí qual que é a ideia dessa 4-4-1? Quando as equipes elas estão se defendendo com 1 a menos, você não pode deixar o seu adversário ter muito campo, muito espaço nessa região aqui do campo que a gente chama de corredor central. Isso porque se o adversário tem bola nessa região do campo e é uma bola limpa, podemos dizer assim, sem pressão no adversário, ele pode circular a bola tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, quanto tentar um passe nas costas aqui desses zagueiros, e é muito perigoso você deixar o adversário com tempo e espaço na base da jogada. Esse gol aqui do Raul Jiménez é um gol muito interessante taticamente para a gente olhar. Olha só, quando começa a jogada aqui, como eu relatei para vocês, a estrutura aqui da equipe da África do Sul tá mais parecida até com o 4-2-3, podemos dizer assim. Esses jogadores aqui de forma externa, de forma exterior, podemos dizer assim, eles têm o objetivo de não deixar a bola vir direto aqui pro ponta ou pro lateral da seleção mexicana. E aí olha para vocês verem como que por dentro tem essa situação de 2 contra 1 contra o jogador da seleção mexicana. Ele vai pisar e vai conseguir girar aqui sem muita pressão. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para esse outro jogador aqui, ó, o Quiñones, que tá por dentro, como eu relatei para vocês que os pontas da equipe mexicana faziam. Olha como é que ele tá na zona do zagueiro ou do volante aqui que baixou para compor a linha, e aí ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de baixar para esse espaço aqui que não vai ter marcação nele. Com isso daí ele vai receber a bola com mais tempo e espaço. E aí, meu amigo, olha como que o volante da equipe do México pisa na bola, respira, acalma o jogo, e ó, olha onde é que o Quiñones já tá. Ele já se movimentou para se colocar no meio desse quadrado, podemos dizer assim. E aí por dentro, olha como que tem uma situação clara de um 4 contra 1, não tem ninguém pressionando a aproximação do jogador da seleção mexicana. E aí olha o que é que ele vai fazer, vai ter muito espaço aqui nas costas
costas dessa primeira pressão, podemos dizer. O Raul Jimenez aqui, quando ele receber essa bola, ele já vai fazer o pivô, e aí o Quiñones, ele vai tocar e acelerar nas costas da última linha, fazendo uma movimentação muito básica de ultrapassagem. O Quiñones, ele recebe essa bola no pivô do Raul Jimenez, e aí olha o que ele vai achar. Ele vai achar justamente o lateral da seleção mexicana se projetando no espaço, se colocando livre no espaço. Quando a bola chega para esse lateral aqui, olha como que a última linha da seleção da África do Sul tá todo mundo olhando para a bola, todo mundo com o olhar virado para a bola. E aí aqui embaixo o Raul Jimenez, ele vai atacar o espaço que a última linha deixou disponível. Os jogadores estão olhando para a bola e também para quem vai fazer o cruzamento. E o Raul Jimenez, meu amigo, tem a obrigação e a função somente de atacar esse espaço aqui demarcado na imagem, que é o espaço disponível. E aí aqui um baita cruzamento do jogador da seleção mexicana, vai colocar a bola nesse espaço aqui, e aí, meu amigo, Raul Jimenez completa tranquilo pro gol. A seleção mexicana estreou com o pé direito na Copa do Mundo. Agora aproveita que você vê esse conteúdo e clica nesse outro conteúdo que tá aparecendo para você aqui, para você saber como a nossa seleção brasileira vai jogar e desmistificar esse 4-2-4. Vou ficando por aqui, você que acompanhou até o final, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, falou e fui!